Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Então, aquela pergunta dos 5 anos se conecta um pouco nisso, né, gente? É claro que daqui a 5 anos vai estar, vamos dizer, tudo dando certo, caminhando como a gente espera, se dando muito bem no óleo e gás, usando todo esse investimento que a gente fez agora. Mas também vão estar começando essas novas atividades, dentre elas a eólica offshore, os estudos de dados, né? A gente tem muito dado do oceano. A gente mede aqui com antenas instaladas em terra corrente superficial. A gente começou a instalar isso pensando em estudar a deriva de um possível derrame de óleo, né? O nosso negócio original. Então a gente está lá para saber para onde o óleo vai, para a gente saber como combater usando menos recursos, economizando dinheiro, mas protegendo o ambiente. A gente tem esse dado. A gente está há 3 anos medindo isso. Cada descida nossa de um ROV, de qualquer equipamento submarino nosso, a gente tem que medir a temperatura da água, porque a velocidade do som na água varia com a temperatura. Para você calibrar os instrumentos, saber exatamente onde ele está no fundo do mar, são beacons acústicos. Então eu tenho que saber a velocidade do som na água. Eu meço a temperatura. Eu pego esse dado, hoje em dia eu guardo e não sei nem para quê. Mas pode ser que se eu souber usar isso bem, no Big Data e tudo mais, tem alguém com interesse nisso para estudar o aquecimento global, as correntes marítimas, a temperatura do mar. Então, essa parte de dados a gente se interessa muito, a gente guarda os nossos dados, não sabemos ainda como vamos usar, não estou prometendo aqui nenhuma maluquice, a gente só sabe que a gente acha que isso tem valor, é importante, a gente Em algum guarda momento. e investe para estudar. Tem gente aqui na inovação pensando isso o tempo inteiro. Entendi. Então, hoje a gente já usa esse dado da corrente, que a gente começou para a questão do vazamento de óleo, para otimizar rotas, para economizar combustível, para ganhar, reduzir emissões. Então, se eu sei quais são as correntes superficiais, as ondas, as condições de tempo, eu posso roteirizar melhor meus navios. Ao mesmo tempo, como eu tenho 30 navios, né, 24 operando, eu tenho mais ou menos um mini Waze, né? O Waze do trânsito, que cada carro é um sensor, né? Para ver se está andando rápido ou devagar. Cada navio meu é um sensor, porque eu meço a onda e meço o vento em cada um deles. Então eu faço a assimilação desses dados no meu modelo matemático e tenho um modelo melhor do que o que só pega dados de satélite, que eu pego os dados de satélite, né? Públicos, e calibro o meu modelo com os meus dados que eu mesmo meço. Então a gente vai melhorando Não, e vai faz. vendendo isso. A Petrobras está interessada nisso. Tem um Entendi. monte de clientes, já temos clientes comprando esse dado. Então a gente vai também. Então aquela pergunta dos 5 anos, eu espero que em 5 anos a gente esteja vendendo dados, vendendo inteligência de dados também. É claro Entendi. que o nosso negócio principal continua sendo operar os navios, operar os ROVs, operar os AUVs, fazer tudo que a gente já faz, mas Então, se a gente fosse listar aqui as oportunidades que você vê em 5 anos, seria a parte da eólica, que deve evoluir nessa parte, seria a parte de dados que você já possui e deve avançar. Tem mais algum projeto que você imagina que deve ter uma evolução relevante para a empresa? acho que tem um projeto, sim. As petroleiras, né, nosso principal cliente, Uhum. você tem visto que todas estão declarando seus compromissos de redução de emissões ou de compensação de emissões, né? Uma das formas de compensação de emissões é o que eles chamam de Nature-Based Solutions, né? NBS. Então, essas soluções baseadas na natureza, algumas, tem um monte de gente estudando isso, estão conectadas ao mar. Essas a gente está olhando. A gente tem um projetinho piloto de reflorestamento de manguezal aqui no fundo da Baía de Guanabara. A gente está replantando 13 hectares de mangue com 30 mil pés de mangue, com uma ONG local, apoiando socialmente os catadores da região e tudo mais, mas também fazendo um estudo de captura de carbono nessa área. Tem um monte de estudos externos mostrando que uma floresta de manguezal captura de 6 a 10 vezes mais carbono que a mesma área de Mata Atlântica.
Então, é um tipo de NBS que pode ser bacana, e a gente está conversando com as petroleiras sobre isso. Tem outros projetos interessantes nessa área que a gente está olhando. Não acho que vai ser um troço gigante, mas acho que vai ser uma coisa importante e é muito alinhado com o nosso posicionamento, né? De Entendi, usar o mar protegendo ele ao mesmo tempo. Então, se dá para ele ajudar na descarbonização, vamos fazer um pouquinho disso também. entendi. Perfeito.